Estamos trabalhando o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, né? Fala sobre perdão, sobre a misericórdia, sobre a indulgência. E hoje nós vamos trabalhar o item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, mais uma vez, a gente vai se conectando com as claras e luminosas mensagens de Jesus. Mensagens essas que ficaram gravadas na memória daqueles que vivenciaram, ficaram gravadas na história da humanidade, que chegaram até nós nos dias de hoje, né? Realmente traz o cristianismo redivivo, né? O cristianismo puro, renascido. E a bem-aventurança, né, da misericórdia, né, é muito importante para todos nós, né, porque sem coração limpo, coração puro, a gente não se aproxima de Deus, não é? Então, vamos iniciar mais uma vez as atividades da noite, rogando a Deus o amparo espiritual a todos nós. Pai de infinito amor, de infinita bondade, amigo querido, nosso Senhor Jesus, anjos guardiães, espíritos protetores, guias e mentores do Lar Fomeca, nós pedimos o vosso amparo e a vossa proteção, para que possamos trazer a palavra do Evangelho, a boa notícia, a boa nova a todos nós. Então, no capítulo 10, Kardec começa o capítulo, Bem-aventurados e misericordiosos, com o item perdoai para que Deus vos perdoe, já foi trabalhado, né? Reconciliar-se com os adversários, e hoje o sacrifício mais agradável a Deus, o item 7 e o item 8, né? Então, o texto de Allan Kardec começa no item 7 dizendo assim, né? Traz uma mensagem escrita por Mateus de Jesus. Portanto, se você está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás fazer a tua oferenda. Está escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Comentários de Kardec sobre o item acima citado. Item 8. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que, se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar suas palavras ao costume do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Assim termina a explanação de Kardec sobre o item de Mateus, né? Para que a gente seja agradável a Deus, a gente deve deixar a oferta no altar e reconciliar primeiro com o teu irmão, né? E claro, todos nós queremos ser agradáveis a Deus, né? Queremos estar em paz, tranquilos, consciencialmente falando com Deus, né? Conosco mesmo, com o próximo.
Então, meus queridos, o capítulo em si, ele vem falar do perdão, não é? O bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Essa bem-aventurança, ela está implícita na lei de ação e reação, né? E rege a vida do universo, né? Toda ação, todo pensamento, todo sentimento, toda palavra, né? Há uma repercussão e um retorno, né? Daquilo que a gente emite para o próximo, para a coletividade, para Deus, para uma pessoa, né? Isso de alguma maneira retorna. Se a gente é misericordioso, nós vamos ter misericórdia. E por que é importante a gente receber misericórdia, né? Primeiramente de Deus? Porque se nós formos justos na nossa autoanálise, obviamente chegaremos à conclusão de que nós precisamos de perdão, de misericórdia, porque ainda erramos, né? Nós, espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição relativa do espírito, né? Ainda não estamos habituados a viver a lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça, de caridade, de bondade, né, de perdão, plenamente. Então, muitos de nós, na maioria de nós, precisa receber misericórdia, né? Precisa receber perdão. E se nós precisamos receber perdão, é preciso que a gente, então, ofereça o perdão, né? Se a gente oferecer o perdão, reconhecer que o irmão é falível como nós e que precisa da misericórdia de nós, da misericórdia de Deus, então, de alguma maneira, nós seremos simpáticos aos nossos irmãos quando errarmos. E seremos, na maioria, né, das vezes, claro, né, existem exceções, nós receberemos a misericórdia de volta, né? Veja bem, como uma alma misericordiosa é uma alma feliz, é uma alma livre, né? Porque aquele que não possui misericórdia, ele guarda dentro de si um ressentimento, como diz o texto, né, de Kardec para nós. Ele guarda ainda mágoa e, às vezes, ódio e desejo de vingança. Isso tudo são estados emocionais, estados mentais aprisionantes, não é? Uma mente rancorosa, uma mente cheia de ódio, cheia de rancor, ressentimento, é uma mente e um coração, né, ainda muito poluído espiritualmente falando, né? E a gente precisa, como nós vimos nos bem-aventurados os puros de coração, purificar o nosso coração. Então, a primeira coisa que a gente precisa é crescer em humildade para perdoar, não é? Porque toda dificuldade de perdoar está baseada no orgulho e no egoísmo e nos seus defeitos e vícios derivados, que são inúmeros, né? Soberba, a usura, a arrogância, a prepotência e tantos outros, né? São todos esses sentimentos que nos impedem de perdoar facilmente os nossos irmãos. O texto de hoje traz uma passagem que era, vamos assim dizer, coadunada, né, com a prática da época. A prática da época para os hebreus, para os judeus, era de fazer oferendas, né, no altar do templo a Deus para agradar a Deus, né? E Kardec fala que hoje em dia o cristão não precisa mais oferecer materialmente, né? Não precisamos matar nenhum animal, oferecer algum bem para Deus, mas sim oferecer a pureza de sentimentos, a pureza de pensamentos, a pureza de coração, né? A palavra mansa, pacífica, tranquila, quando a gente recebeu uma injúria, uma violência, um mal-estar. Como nós somos muito reativos ainda, muito ligados aos nossos instintos, particularmente ao de conservação, quando recebemos as injúrias, as ofensas, quando nos sentimos diminuídos,
ou desprezados, ou lesados, né, ou traídos, nós respondemos reativamente. Então, a misericórdia e o perdão é uma virtude de uma alma trabalhada, não é? Na humildade e no amor ao próximo, né? Só aquele que é humilde e verdadeiramente amoroso consegue não deixar seu coração maculado, manchado, impuro, quando receber as ofensas, as injúrias, as violências, as maledicências, as traições e tantas dificuldades que muitas vezes sofremos, né? Para nós ainda, o perdão é um processo, não é? Íntimo, espiritual, emocional, mental, a ser, vamos assim dizer, conquistado, um processo a ser elaborado dentro de nós, a fim de que nós consigamos atingir estados mentais e emocionais de serenidade, equilíbrio, equanimidade, né? Equanimidade, palavra difícil, né? E que a gente consiga distribuir, na verdade, o bem para aqueles que nos fazem mal, não é? O cristão, né, e particularmente o espírita cristão, né, ele, quando vai ao templo, né, quando vai ao grupamento espírita, ele não faz nenhuma oferenda física, né? Mas ele deve fazer, sim, a oferenda do coração purificado. Então, essa ideia de que, quando estiver no altar, for fazer uma oferenda para agradar a Deus, agradecer a Deus, deixa a oferenda lá e vai reconcilia com o seu adversário. Então, o Cristo está pedindo para a gente reconhecer os nossos próprios erros e, no exercício de humildade, né, e de espiritualidade, a gente pedir perdão pelos nossos erros, né? Como foi trabalhado bastante ontem pela nossa irmã Cristina, foi perguntado por muitos de vocês, se o outro não aceitar o perdão, ou se a gente que fez o mal e o outro não aceitar o perdão, a nossa parte foi feita, mas a gente precisa, além de pedir perdão quando a gente erra, né, a gente precisa reparar o erro, né? A gente precisa, para ficar quite com a lei de Deus, lei de justiça, amor e caridade, a gente precisa aprender a reparar o erro. O que é reparar o erro? É corrigir aquilo que nós fizemos de alguma maneira errado para os outros, né? E isso é um ato de renúncia íntima, né? Renunciar a si mesmo, né? Para que você possa estar em paz com a consciência. O nosso querido Kardec nos traz aqui a seguinte informação, né? Naquilo que eu estava falando da reparação, né? Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos, como falava há pouco, né? E antes de pedir perdão a Deus, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal estiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado, né? Para nós, como eu dizia, ainda é um processo, portanto, para nós, em sua maioria, é muito difícil perdoar, né? Por causa da nosso apego ainda, né? À nossa personalidade, né? A gente não conseguiu ainda desprender-se de si mesmo, né? No sentido de conseguir, quando alguém fizer algo de errado, exercitar o perdão, exercer essa indulgência, essa misericórdia, essa ação nobre, né, de perdoar o irmão, entendendo-o como o irmão, às vezes, doente, como nós, com muita dificuldade, ainda a lidar com os relacionamentos, né, lidar com as questões da vida, com falhas de caráter, esse tipo de coisa, né. E, então, nas duas situações, quando a gente é ofendido, é lesado, né? Perdoar é um processo a ser conquistado, e quando a gente erra, assumindo o nosso erro, esse processo de autoconhecimento, de autoanálise, né? A gente também pedir o perdão para o outro também é um gesto de humildade e amor a ser conquistado. Você e eu, obviamente, tiveram inúmeras experiências nesse sentido, e sabem que muitas vezes nós nos frustramos conosco mesmo na incapacidade de esquecer o que o outro fez para nós. Essa incapacidade de esquecer faz com que a gente fique aprisionado, né,
nas dificuldades que foram apresentadas para nós. Ou se nós erramos, ficamos aprisionados pela culpa, não é? Porque existe em nós a lei de Deus gravada na consciência. A consciência é o tribunal, né? O verdadeiro tribunal de nós mesmos. Então, a nossa consciência registra todos os atos favoráveis à lei e os desfavoráveis à lei. Se a gente ficar apenas, né, no nosso caso, muitas vezes, quando nós erramos, aprisionados pela culpa, nós ficamos com um remorso doentio, né, e não conseguimos agir. Então, a reparação ao erro que fazemos é a ação de retorno, né, aos caminhos de Deus, né? Então, reparar é voltar-se para o próximo, né, e fazer o bem, ao contrário do mal que fizemos, né? Essa é a grande conquista que a alma deve fazer ainda nessa atual encarnação, a fim de que nós possamos estar, vamos assim dizer, purificados consciencialmente, né? Porque a pior coisa que existe é nós carregarmos em nós a culpa, ou a mágoa, o remorso, o ódio, o ressentimento, né? Toda a dificuldade que a falta de perdão pode nos trazer. Esses estados mentais trazem transtornos a todos nós, né? São verdadeiros transtornos mentais, são verdadeiros transtornos emocionais. Então, nós precisamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e buscar o perdão das ofensas, né? E pedir o perdão quando for necessário e ir além, reparar o erro, fazendo bem ao mal que fizemos a alguém. Essa é a grande lição que Jesus nos ensina nessa passagem, né? E o texto fala que ele materializa, né? Porque na época, como eu disse para vocês, eles tinham essas práticas materiais, né? Mas mais adiante ele diz assim, olha, o cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Irmão e irmã em Cristo, precisamos pensar sobre isso. Nossa alma, e estamos tendo bastante tempo nesse momento que a gente está vivendo, né, de distanciamento, isolamento social, né? Nós estamos preocupados com a purificação de nossas almas. Nós temos consciência dos conteúdos mentais gerados no dia a dia, no cotidiano, por nós mesmos. Nós temos consciência, temos tomado consciência, botado tempo, atenção, foco nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Qual é o inventário que nós podemos fazer do nosso estado, vamos dizer assim, mediano, de produção mental, de produção de pensamentos? São pensamentos de paz, de tolerância, de aceitação do diferente, de união, de perdão, de indulgência com a imperfeição alheia? Ou ainda nós estamos carregando pensamentos de inimizades, de adversários, pensamentos de rancor, mágoa, ódio, vingança? Quais são os nossos conjuntos emocionais e sentimentais que carregamos? Porque é isso que nos compõe, não é? É isso que somos e expressamos, e isso está marcado indelevelmente em nosso espírito, em nosso corpo espiritual. Como é que nós queremos ter a túnica, né, a veste nupcial para participar das bodas do reino dos céus, se nossa veste está manchada, maculada, rasgada, trôpega, não é mesmo? Então nós precisamos pensar se o meu coração, minha alma, meu espírito, meu pensamento está purificado. E se você começar a botar atenção nisso, vai ver que há uma distância enorme desse estado emocional, de equilíbrio, né, de distribuição justa, né, ao próximo, de nós mesmos, que muitas vezes precisamos renovar e adquirir
esse estado, né? Como há uma distância entre o nosso procedimento diurno, diário, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em relação aos preceitos cristãos, né? Isso o cristão precisa avaliar, precisa fazer esse inventário íntimo, né? Daquilo que somos, daquilo que produzimos, daquilo que carregamos, porque, como vimos, aquilo que expressamos de qualquer maneira, seja mental, emocional, por atos ou palavras, né? Há o efeito bumerangue, né? O retorno para nós mesmos. E sofreremos as consequências de um coração endurecido, né? Que não consegue perdoar o seu irmão. Como eu falava há pouco, aqueles que têm a leveza da alma, da misericórdia, da indulgência e do perdão, caminham de uma maneira muito mais feliz, muito mais tranquila, pelos caminhos deste mundo, né? Já existem alguns estudiosos sobre essa questão que vão destrinchando esses ensinamentos do Cristo, dizendo que a gente não deve guardar uma mágoa por mais de 1, 2, 3 minutos, porque senão isso nos encadeia, né? Nos leva a processos mentais aprisionantes, como eu falava anteriormente para você. E, diga-se de passagem, a literatura espírita nos ensina, particularmente nos trabalhos de desobsessão, que existe na casa espírita, na prática espírita, quando nós temos a oportunidade de pedir por alguém que está sofrendo um processo obsessivo, e se apresentam entidades que trazem na sua memória fatos, muitas vezes, seculares, algumas vezes até milenares, que ficam naquela situação sem conseguir perdoar, sem progredir, sem ir adiante, perseguindo o seu objeto de ódio por milênios, por séculos, atrasando seu próprio desenvolvimento moral e espiritual e trazendo muita dor, muito sofrimento ao seu objeto de ódio. Então, o perdão é libertador, né? Se você, como eu, deseja, e eu sei que você deseja, ser livre, ser feliz, é preciso se aplicar, não é? Nesta prática da indulgência e do perdão. Lembrando que toda vez que você ficar bravo, nervoso, irritado porque alguém te fez alguma coisa de ruim, é a reação instintiva, né, do instinto de conservação que a gente ainda carrega. É um instinto importante, mas que deve ser racionalizado, emocionalmente trabalhado, a fim de que a gente possa ir adiante. Porque nós, espíritos, já progredimos do estágio de princípio espiritual, né, onde estávamos ainda estagiando nos reinos inferiores, né, e muitas vezes trazemos às nossas vidas reações ao que nos acomete de uma maneira muito rude, muito áspera, seja em palavras ou seja em ações, né? Infelizmente, muitas vezes com uma violência muito forte, muito grande, né? Esses traços precisam ser deixados para trás no processo da evolução do espírito, né? Lembremos todas as bem-aventuranças que vimos trabalhando, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque eles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, né? Porque rirão. Lembremos das bem-aventuras, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, Jesus faz um cântico, né, nessa poesia maravilhosa do Sermão da Montanha, de um estado de felicidade que nós podemos alcançar. Mas para isso é preciso trabalhar interiormente, trabalhar fortemente, né, para que a gente possa progredir, né? Então, Kardec continua dizendo assim, ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez ódio, né? A gente já conseguiu não ter mais no coração, né? Mas a animosidade, né? Esse mal-estar, né? Essa má vontade para com o outro, nós ainda com certeza carregamos bastante. E, em número maior, mau pensamento contra o nosso irmão.
Se você for fazer aquele inventário que eu falei para você que é necessário no processo de crescimento espiritual, você vai ver que nós produzimos pensamentos muito difíceis em relação aos irmãos, né? Mas você pode dizer, mas, Altenci, tem situações na vida que a gente não pode tolerar, né? Sim, tem situações que são realmente insuportáveis, muito difíceis, né? Mas o exercício da gente ter um pensamento limpo, pensamento puro, pensamento claro, né, com relação ao próximo, é uma autoajuda, um autoprocesso de amar a si mesmo, né? Porque quem se ama não vai nutrir pensamentos ruins, porque sabe que nutrindo pensamentos ruins vai se conectar cada vez mais com a teia, com a rede de ódio, com a rede de rancor e mágoas, despeito, intolerância, né? Que crassa o mundo. Para o mundo de regeneração, onde o portal já se abriu na transição planetária para a nova era, é impossível, impraticável, almas que ainda estão viciadas no mau pensamento, né, com o irmão. No mau pensamento que produz maledicência, né, falar mal do outro, comentar as coisas do próximo, né, isso tudo são ainda vícios da alma, que nós deveríamos, com Cristo, ir deixando cada vez mais de lado para atingirmos as esferas superiores, que são a nossa meta, não é? Já aqui agora e quando retornarmos ao mundo espiritual. Quando eu vou me apropriando do Evangelho, quando as sementes do Evangelho, né, as gotas terapêuticas do Evangelho, quando o ensinamento educacional do Cristo vai sendo incorporado à nossa alma, nosso pensamento adquire um outro ritmo, uma outra frequência. Nossa razão funciona em análises superiores, fazendo com que a gente possa atingir a consciência e as leis de Deus. E assim, a partir da consciência espiritual, agimos de maneira diferente do que vimos agindo anteriormente. Então, meu irmão, minha irmã, a grande tarefa é a gente se aproximar de Jesus. Isso que nós estamos fazendo todos os dias aqui nesse canal é importantíssimo para que eu e você possamos colocar luz no quadro mental de nossas almas, né? Iluminar o nosso mundo mental, o nosso campo mental, o nosso corpo mental, como nos explica o André Luiz, né, nas suas séries, né? Que a gente possa, então, iluminando o nosso pensamento com as verdades do Cristo, verdades essas luminosas que vão ajudando a transformar os nossos sentimentos, não é? Kardec então diz assim: só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do eterno. Só quando o nosso coração estiver puro é que o nosso pensamento, através das orações, poderão atingir Deus, né? Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixar ali tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, a grande tarefa a partir de agora é a gente reconciliar com aqueles que a gente ainda traz diferenças nessa vida, né? Porque para mim, para você, ainda há tempo. O tempo urge, a gente sabe, não é? Mas nós podemos, a partir de hoje, ter um sentimento para as imperfeições dos outros mais amoroso, mais misericordioso, mais indulgente. Isso vai fazer de nós pessoas mais doces, mais brandas, mais mansas, mais queridas, mais carinhosas, mais cuidadoras, mais cristãs. Essa é a grande tarefa que o Cristo nos pede: perdoar, reconciliar, voltar atrás e reparar muitas vezes os erros que fizemos. É isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, meus queridos. Se vocês tiverem algum apontamento que eu possa acrescentar aqui, vou ver aqui, vou abrir aqui as nossas considerações da noite. Então, uma boa noite a todos, né? A gente tem uma entrada aqui de várias pessoas dizendo para nós boa noite, então, uma boa noite para vocês. E a Gisele começa dizendo assim:
temos que ter a disposição para isso. É só estarmos dispostos se em nossos corações houver boa vontade, tolerância e bondade. Isso, primeiramente, né, a gente precisa querer. A gente sabe que a vontade é um atributo importantíssimo do espírito, né? Eurípides Barçanufo, através da evangelização dos espíritos, nos ensina que nós precisamos nos aproximar e nos apropriar do conhecimento, na verdade, contida no Evangelho de Jesus e traduzida na doutrina dos Espíritos. Quando a gente vai se apropriando desse conhecimento, como eu falava há pouco, vai se aproximando dele, vai refletindo, a nossa vontade, porque a consciência foi ativada, ela é estimulada a gente ter comportamentos indulgentes, comportamentos mais brandos, mais amorosos, mais misericordiosos, cheios de perdão para com o outro, para com o outro. Mas para isso é preciso ter vontade, né? Vontade, estar disposto, ter boa vontade com o próximo, boa vontade consigo mesmo, ter tolerância. Eu acho que essa palavra está precisando ser mais exercitada por nós, ter bondade, né? Muito bem colocado mesmo, obrigado, Gi. Ela complementa dizendo assim: se estivermos dispostos a abdicar de nossa personalidade orgulhosa, da vaidade, da supervalia de nós mesmos, a gente consegue dobrar a esquina do perdão, não é, meu querido, minha querida? É isso mesmo, Gisele. O problema é que nós damos supervalia, como foi destacado aqui no texto da Gisele, a nós mesmos. Quando eu dou supervalia a mim mesmo, obviamente não estou aberto ao próximo, não é? Porque o meu interesse sou eu mesmo, e não posso ser lesado, não posso ser injuriado, maltratado, porque isso é uma coisa inadmissível. Mas quando eu venço a minha personalidade egóica, né, o meu orgulho exacerbado, a minha vaidade, a minha arrogância, né, pela prática da humildade que eu falava há pouco para vocês, a gente vai conseguindo vencer a dificuldade de ser mais amoroso, bondoso, indulgente com o próximo, né? Muito bem colocado. A Solange Abiazar Shimada diz que o perdão é tão libertador, isso mesmo, né? Eu lembro de uma pintura mediúnica, de um desenho mediúnico no Lar Valmeca, que tinha duas mãos assim, com duas algemas e uma corrente, que era quebrada e tinha uma luz que vinha, né? Então, quebrar, né, essas algemas do ódio, do ressentimento, do rancor, com a luz do Evangelho, é uma coisa muito libertadora, muito boa, porque você pode prosseguir adiante, né, libertando-se das mágoas, dos ressentimentos, e pode deixar o outro também ir adiante, né? É um estado da alma fantástico, né, quando a gente aprende a perdoar. O Arnaldo Balbo Júnior diz assim: não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar os seus princípios, se não houver esforço para vivermos esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para um espírito melhor. Não basta, né, trazer a Libré do Senhor, né? Não basta trazer aqui apenas o conceito de espiritualidade, conceito de religião. É preciso vivê-la, é preciso ter postura cristã, vivenciá-la, né? E como já foi anteriormente dito por aqueles que me precederam, nós estamos tendo nos dias de hoje capacidades fantásticas de exercitar o perdão, a indulgência, a tolerância, desculpe, a boa vontade, né, e tantas outras virtudes cristãs. Porque nós estamos com aqueles que nós mais precisamos reajustar os nossos pensamentos e sentimentos. Nossa família, nosso núcleo de amigos, nosso núcleo de trabalho. Essas pessoas, principalmente agora que estamos convivendo mais em família, são aqueles que nós precisamos exercitar no dia a dia. Por isso que eu pedi para você prestar atenção de como é que você está reagindo ao ambiente, às pessoas ao seu redor. De que maneira? Como é que é a sua resposta? Qual é a sua palavra?
ou se você já conseguiu segurar sua palavra maldita, né? Como é que é o seu sentimento, mesmo calado da boca, né? Que as situações que as pessoas te apresentam difíceis trazem para você, não é? É preciso refletir sobre isso. A Rosana Alves diz o seguinte: o sentimento de deslealdade e ingratidão que fica quando alguém nos faz mal também demonstra arrogância da nossa parte? Boa pergunta, Rosana. Olha, é natural que a gente fique triste, muito triste às vezes com o que as pessoas fazem conosco, né? Mas nutrir a mágoa, nutrir o rancor, nutrir, né, sentimentos de ódio, de ressentimento, isso sim demonstra uma faceta do nosso orgulho, né, nossa prepotência, nossa arrogância, nossa vaidade, muitas vezes. Sim, numa análise mais profunda, a nossa dificuldade de perdoar é a dificuldade de sermos mais humildes, né? Mais despretensiosos de nós mesmos, né? É, o Arnaldo diz também que uma das maiores dificuldades nossas está em perdoar. Verdade, Arnaldo. Das maiores dificuldades. Visto que o orgulho ainda predomina sob diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Exatamente. Exatamente. Temos muitas dificuldades, sim. Mas se a gente for exercitando o perdão, a paciência, a tolerância, não é? A resignação perante as dificuldades apresentadas pela vida, pelos irmãos e irmãs, nós vamos paulatinamente desenvolvendo uma resistência maior àquilo que o meio nos apresenta, né? Então, se a gente for devagarinho, começando a não se perturbar tanto com o que o outro faz ou deixa de fazer, né? Porque às vezes não é nem o que o outro faz. Muitas vezes a gente fica ressentido porque o outro deixou de fazer, não é? Muitas vezes a gente fica frustrado porque o outro não fez o que a gente imaginava. A gente às vezes nem declina em palavras o que a gente quer, mas a gente imagina que o outro deveria fazer aquilo para nós, não é? Querendo que o outro adivinhe, né? Porque isso é muito natural. Como é que a pessoa não me leva em consideração nesse sentido? Esse é o nosso modo de pensar. Então a gente tem ainda muita dificuldade, né, para vencer esses sentimentos que ainda estão agregados ao nosso espírito, né? É, Gisele diz o seguinte: lembremos Jesus. Quanto foi alvo de deslealdade e ingratidão, até de seu apóstolo, né? De seus apóstolos, na verdade, né? Porque não foi só o Judas, né? Como é que ele se comportou, gente? Pergunta da Gisele. Maculou seus sentimentos com a sombra da inferioridade que foi alvo? Não. Perdoou seus amigos, não é? Perdoou seus algozes, os tiranos da época, né? Os poderosos, que o levaram à crucificação, à morte, né? No instante final, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, não é? Perdoou, segundo o Humberto Campos na Boa Nova, perdoou o Judas, antes de subir ao Pai, foi até ao subplano onde Judas estava, né, porque ele havia se suicidado, né, após ver que nada deu certo dos planos dele, né, de levar Jesus a uma situação política de vantagem. Quando Jesus morre, ele também se suicida, e Jesus, antes de ir ao Pai, desce até o nosso querido Judas, seu apóstolo, e o perdoa. Né? Quando ele ressuscitou e ficou 40 dias conosco, ele sabia que Pedro havia negado ele 3 vezes. E o que, que ele fez com Pedro? Deu a chance de Pedro dizer que o amava muito, né? Como é que ele fez? Ele chegou para Pedro e perguntou assim: Pedro, tu me amas? Claro, né, Pedro? Claro, Senhor, eu te amo, né? Pedro, tu me amas? Obviamente, Senhor, já disse, eu te amo, né? Pedro era muito voluntarioso, né? Claro que eu te amo, Senhor, né? E ele pergunta mais uma vez, pela última vez: Pedro, tu me amas? O que foram essas 3 perguntas de Jesus a Pedro? Foram as 3 oportunidades que ele deu a Pedro de reparar com a lei de Deus o erro que havia cometido, negando 3 vezes o Cristo na noite da sua prisão, não é? Cristo é maravilhoso, não é?
Quanto que a gente tem que aprender com ele, não é, meu irmão, minha irmã? Muito bem colocado, Gisele. Bom, o Francis Kanashiro Meneghetti, nosso querido irmão Francis, diz o seguinte: esperamos demais das pessoas, principalmente as que amamos. Temos enormes expectativas, Fran, enormes expectativas, né? Isso faz com que sejamos mais exigentes. Nossa, que horror, né, Fran? E amigos, a gente tem expectativa, então a gente é duro, cobra, né? Poxa, você não disse que ia me fazer aquilo, não fez, ou você falou que isso ou aquilo e a gente cobra, né? Ou você deixou de fazer isso ou aquilo, ou de dizer isso ou aquilo e a gente cobra. Eu te fiz tanto, né? E você realmente não me reconhece, né? A gente é muito exigente mesmo nas nossas relações, porque a gente tem muita expectativa, né? E temos mais com elas. Como somos orgulhosos, perdoar quem amamos pode ser ainda mais difícil. Uma boa pergunta, né? A gente espera demais deles, né? E exige demais. E a gente sabe que exigir não é uma coisa legal, não é? Porque o amor é livre, né? Aquele, a gente dá o que tem. Não é que você vai exigir de alguém que ele dê algo que ele não pode dar naquele momento. Não é uma insensatez do ponto de vista psicológico, espiritual, não é? E como eu falava há pouco, quando a gente espera demais, né, a gente se frustra. Então, meus queridos, minhas queridas, não vamos esperar nada de ninguém. Vamos ofertar mais do que esperar algo de alguém. Vamos dar o amor, vamos dar, vamos cuidar, vamos auxiliar, sem ficar pensando muito na resposta. Eu sei que isso é também um processo que a gente precisa realizar e conquistar um degrau, um patamar acima, né, daquilo que vimos naturalmente exercitando, né, principalmente com aqueles que nós mais amamos, né. Mas o amor, na verdade, não é exigência, não é cobrança, né, não é querer para si. O amor, na verdade, é dar, é doar-se, é sacrificar-se. Essa palavra sacrifício parece ser uma coisa ruim, difícil, né? Mas quem se doa, quem se sacrifica por amor, na verdade não está se sacrificando. Ele está no fluxo divino do amor. E quem vive o fluxo divino do amor está no estado emocional, sentimental, né? Pensamento muito bom, muito maravilhoso, né? O reino dos céus, né? Que Jesus nos falou. Então, é uma maravilha. Amar é esquecer de si, estar junto com o outro, e a felicidade do outro é a nossa felicidade. Essa é a grande possibilidade que o Cristo nos abre, né? Sair do egoísmo, do orgulho e partir para a humildade, para o amor, para o companheirismo, para o cuidado com o próximo, para a solidariedade, se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? E tantas outras virtudes que o Cristo nos ensinou. Muito bem colocado, meu amigo Fran. Não vamos exigir, não, dos nossos irmãos, principalmente daqueles que nós mais amamos. Vamos ofertar sem esperar muito em troca, né? Bom, é isso. Se alguém quiser fazer um comentário, não sei se a gente pode abrir o microfone para alguém quiser falar, ou se alguém quiser postar mais alguma coisa, temos alguns minutos ainda. Pode sim, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade. Mensagem da Estela. Ah, tem mais uma mensagem aqui da Estela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui então. Só um instantinho, pessoal. Ter compaixão e ter misericórdia é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. Nossa, bem colocado, Estela. Ter um conhecimento maior das fragilidades humanas. E, apesar de toda a nossa pose, né, de sermos durões, né, no fundo nós somos imensamente frágeis, né? Então, se a gente é frágil e quer que as pessoas nos perdoem quando nós erramos, né, agimos mal, que a gente possa ter também essa concepção da fragilidade do próximo, né? Apesar das aparências, né? Porque muitas vezes as pessoas são agressivas e violentas como uma forma de defesa. Sofreram muito nessa existência ou nas existências precedentes e tem uma postura orgulhosa, uma postura de combate, né?
para se defender, né? Antes que você faça-me algo, eu já te mostro o seu lugar, mais ou menos assim, né? Então, nós precisamos realmente buscar compreender as fragilidades humanas, né? Ela continua dizendo, é quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes, mais flexíveis com as dificuldades alheias. E eu acrescento, quando a gente se torna mais humano, não é? Humanidade é uma coisa importante para a gente conquistar, não é? Todos somos espíritos imperfeitos, caminhando para a perfeição, não é? Bom, chegamos aqui no finalmente das postagens aqui de vocês no chat. Se alguém tiver ainda alguma questão a ser colocada, a gente pode abrir alguns momentos aqui finais. Não havendo, então, vamos colocar nossa água para ser fluidificada, vamos passar a paz coletiva, as vibrações, a prece de agradecimento, dizendo a vocês que foi um grande prazer novamente estarmos juntos com o Cristo. Então, rogando nesse instante o amparo da espiritualidade superior, que vai nesse momento trazendo os fluidos da natureza, os fluidos espirituais superiores, trazendo a força do amor, do perdão, nesse passe coletivo, esse passe espiritual. Levando saúde ao nosso espírito, brilho, luz, paz, muito amor. Vamos sentindo a presença dos benfeitores no nosso lar, nos beneficiando, nos acalmando e nos tranquilizando nesses momentos de grande dificuldade que passamos, de grande dor e sofrimento. Nos recebendo as luzes do mais alto. Sinta a presença dos bons espíritos agora, beneficiando a ti nesse momento. E pedimos aos bons espíritos que possam também beneficiar todos os familiares que estejam conosco, sanear o ambiente espiritual de nossos lares, fortalecendo a nossa casa, enchendo-nos de fé, de muita esperança. Vamos vibrando agora por todos os que sofrem, todos os que estão precisando purificar seu coração, limpar seu coração de todo sentimento difícil, por todos os doentes. Vamos pedindo a Deus nesse instante, por todos aqueles que estão trabalhando na pandemia, por todos aqueles que estão precisando de amparo médico, estão precisando de um leito de hospital, estão acamados. Vamos pedindo a Deus por todos eles, pelas equipes médicas, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos assistentes, pelo pessoal da infraestrutura que trabalha nesse momento para trazer saúde a todos nós. Vamos pedindo que essas vibrações cheguem a todo o planeta Terra, todo o nosso continente brasileiro, ao nosso querido Brasil, todos os líderes mundiais, aos líderes de nossa nação, que as luzes de Deus estejam com todos, possamos vibrar muito amor, muita paz, muita serenidade nesse instante. Vibremos também por aqueles que estão desencarnando, possam ser recebidos pelas equipes espirituais, que estão num trabalho árduo na espiritualidade, recepcionando a todos nessa pandemia. É assim, com o pensamento ligado ao Cristo, agradeçamos pelas luzes do Evangelho desta noite, ressignificando nossas existências no padrão de sentimento e pensamento, palavras e atos do Cristo. Se conosco, divino amigo Jesus, ampara e nos sustenta, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Na próxima edição nossa aqui, nós teremos o Argueiro e a Trave no Olho, uma mensagem fantástica deste capítulo do Evangelho, né? Que um irmão nosso vai trazer, uma irmã nossa vai trazer para todos. Então, tenham uma boa noite, durmam bem,
acordem bem amanhã, porque nossos corpos vão dormir, mas nossos espíritos vão trabalhar, vão estudar, vão acompanhar o movimento da espiritualidade. Quanto a nós, quando o dia renascer, estaremos renascendo juntamente com o dia, para a nova oportunidade que Deus irá nos conceder. Muita paz nos seus corações, muita coragem, muita fé, muita esperança e muito amor. Boa noite.